Tá gravando, Wilson. Tranquilo. Boa noite, prazer em conhecê-lo, grato por ter aceitado o nosso convite para bater um papo aqui na oficina. Vou te dar um resumão por alto assim, do que é a oficina, para você saber aonde você está e quem é esse povo que está embaixo. Né? Esse povo que está embaixo são os alunos da oficina. A oficina é uma escola virtual de autociência. Autociência é uma prática para a produção de autoconhecimento. A oficina tem 13 anos de prestação de serviço, ela é gratuita e é online. Os alunos chegam até a oficina porque eles têm interesse em autoconhecimento, e as pessoas chegam até a oficina porque elas têm interesse em autoconhecimento. A oficina oferece um curso, é um ciclo de estudos, também gratuito. Todo o trabalho da oficina é gratuito. Para ensinar como é que produz autoconhecimento. Esse ciclo de estudos chama Eureka. Ele acontece uma vez por ano e dura 10 meses. Ele começa em janeiro e vai até novembro, outubro, né? Outubro, novembro. A oficina tem um site na internet, onde fica todos os conteúdos. E o principal dos conteúdos da oficina são os livros que eu escrevo, que são para os alunos estudarem para aprender a praticar autociência. Mas a gente produz tudo quanto é conteúdo que a gente pode relacionado ao autoconhecimento. Então, esse conteúdo que a gente está produzindo aqui agora, que chama Um Papo, é uma das coisas que a oficina faz para produzir conteúdo de autoconhecimento. A gente convida as pessoas para vir bater papo aqui e ouvir a história delas, ouvir o que elas têm para contar, conversar com a gente e produzir conteúdo de autoconhecimento que fica aí à disposição. Como a oficina é universalista, todo mundo é bem-vindo, assim, não tem nenhuma restrição. Então, é legal, inclusive, a gente pegar assuntos relacionados, mas de outras áreas, de outras escolas, outras pessoas e tal. É o seu caso. Então, legal. Então esse pessoal que está embaixo são alunos, alguns são mais veteranos, outros são mais calouros e tal. Eles vão estar aqui participando com a gente da conversa e depois quem não estiver aqui hoje vai ouvir depois a gravação lá no YouTube. Legal, obrigado. Boa noite para você e para todos que estão aí nos ouvindo. Eu me honra muito poder contribuir para o autoconhecimento de pessoas, de um modo geral, inclusive meu. Né? Acho bastante interessante a iniciativa. Eu não sei onde você me encontrou, mas estou aqui. Quem te encontrou foi uma aluna. Tem uma aluna aqui da escola que ela é a responsável por ficar procurando as pessoas para bater papo aqui. Ela, de alguma forma, ela te encontrou aí, se interessou e entrou em contato com você. Você aceitou? Estamos aqui. Estamos aqui. Para começar, as pessoas sabendo de você, né? Porque quem vai assistir já meio que me conhece. Fala aí de você. Quem é Wilson? O que faz? De onde veio? Para onde vai? Eu sou um professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Estou no interior de Minas Gerais, depois de 3 para 4 anos de aposentado. E a pessoa que me encontrou, você foi a Luciana? Não sei bem quem foi, mas de qualquer forma, provavelmente, já que o tema é ufologia, eu tenho um site é um site de ufologia, ufológico.com.br, e esse site é um site laboratório. Então, temos uns grupos de WhatsApp que o pessoal que faz parte desses grupos também, eventualmente e esporadicamente,
quando interessam, desejam, publicam nesse site. O site é um laboratório de publicação do tema, conforme o interesse destas pessoas que fazem parte do grupo. Então, e outra interessante esse tema, e falar de autoconhecimento, porque eu acho fantástico isso. A minha primeira reflexão mais racional a respeito faz essa jornada em torno da própria história, né? Como quem busca um conhecimento também para conhecer a si mesmo, que parece ser um pouco o caminho que vocês percorrem. Então, é Conforme isso. Eu sou professor aposentado e estou aqui agora aposentado, sem fazer nada, só fazendo o acompanhamento de alguns fenômenos aqui nesse interior de Minas. Tem muita coisa aqui interessante. Você é professor aposentado de qual disciplina, Wilson? Sociologia, minha formação básica foi na Universidade de Brasília, em antropologia, lá é antropologia social, e eu fiz dupla opção para licenciatura em sociologia e fui lecionar na Secretaria de Educação. E também trabalhei, tenho pós-graduação em tecnologias educacionais, por isso também trabalhei na Secretaria com formação de professores na área de tecnologias, nos núcleos de tecnologias educacionais. Legal. Eu estou em Minas Gerais, mas eu estou em Uberlândia. E você, tá? Que cidade que é? Eu estou no município de Abaeté, numa comunidade de pescadores chamada São Sebastião da Aldeia. É uma comunidade de mais ou menos umas 130 casas, com mais ou menos uns 15 ou 20 moradores permanentes. O restante são eventuais. 130 é muito pouco. Mas é sul de Minas aí? É oeste, Central Mineira, oeste de Minas. Interessante. É uma cidade de 130 pessoas? Não, na verdade uma vila, né? Um povoado. São Sebastião da Aldeia é considerado um bairro da cidade de Abaeté, só que ele fica a 40 quilômetros da cidade. É uma área de pesca, porque é nas margens da represa de Três Marias. Então é uma área... Oi? Você foi para aí recentemente? Quanto tempo você está aí? Minha família está aqui desde 2015, mais ou menos. Eu vim para cá em 2019, 2020, por ocasião da pandemia, fugindo da pandemia. Após aposentar, coincidentemente, né, aposentei no final da pandemia ali e fiquei naquela situação em que acho que é bem comum, né, de meio que desespero com o urbano. O urbano expulsa a gente naquela ocasião, né, expulsava a gente, né? Porque você não podia sair de casa, você tinha uma situação muito complicada, você tem necessidade de ar, né? Você fica meio preso dentro de casa. E a necessidade de ar livre, isso aqui me atraiu pra caramba. Aí eu saí de lá, falei, já sei para onde eu vou quando me aposentar. E já comecei a me planejar. E cá estou. E estou gostando. Isso que eu ia perguntar, você está gostando, se você sente falta da vida metropolitana. Eu sinto falta, a gente acostuma. Eu passei 40 anos lá. Então, foi mais de 40, na verdade. Mas, assim, foi um tempo que a gente cria condicionamentos, não tem como não... E necessidades também, dependências, né? Então, eu sinto a necessidade, sim. E eu vou frequentemente na cidade buscar coisas que eu preciso, que eu não tenho aqui. E também tenho amigos, tenho parentes que estão na cidade, então eu, vez por outra, estou voltando. E você está usando a internet aí da cidade? Nesse lugar em que eu estou agora, embora o sinal não é muito bom, mas aqui nós temos dois provedores. Recentemente nós colocamos uma Starlink e está em teste ainda. Mas tem um sinal de rede que atende aqui. Está funcionando bem. Para o nosso propósito aqui, parece. tá funcionando bem.
É, é um teste aqui. Estou torcendo para dar tudo certinho. E fiquei curioso, vou fazer a sua rotina diária aí, como é que é? Mas nesse momento, na verdade, desde que eu vim para cá, eu estou procurando construir a minha casa. E eu comecei com um projeto simples e acabei fazendo alteração no projeto. O projeto ficou muito grande. Então, eu ainda estou terminando a minha casa. Estou fazendo ainda acabamento. Então, estou nessa. Hoje mesmo eu trouxe um gesseiro, trouxe o material de um gesseiro para começar amanhã um serviço. Na verdade, é concluir um serviço de gesso num pavimento e fazer uma revisão da parte elétrica. Vai ter um eletricista também. Então, estou nessa de construir. É uma coisa muito difícil, vários desafios. Mas é interessante que eu estou construindo a minha própria casa para mim morar. Eu não estou construindo como investimento para negócio e tal, para ter lucro. Não, não é isso. Então, eu faço devagar no meu tempo. Tem um rancho, como isso aqui é da família, então tem um rancho que me dá um certo suporte. Tem uma irmã que já construiu na área. Nós resolvemos fazer uma espécie de um condomínio familiar aqui. Então, há a perspectiva de construção de mais casas, sabe? Uhum. E a minha bateria parece que vai acabar. Liga o carregador aí. Eu não pensei que eu fosse usar o celular, Celular. mas, mas não tem problema, vamos conectar aqui. Tem 20%, quando eu dar 20%, ele avisa. Uhum. Mas tá tranquilo, vai dar certo. Não sei se te respondi, mas aqui é um lugar muito tranquilo, muito parado, até demais, né? Então a gente. Bom, vamos ver agora se consigo fazer isso parar aqui no lugar certo. Parece que eu estou muito escuro aí para você, você vai me dizendo. Tem uma lâmpada aqui, mas não estou querendo colocar ela direto na minha cara, não. Tem uma lâmpada aqui do seu lado, como se fosse uma espaçonave aterrissando. Ah, é melhor assim. Eu posso tentar tirar, mas é melhor Tá assim? bom, tá ok, dá para ver, tá Ah, suficiente. vamos lá. Bom, vamos entrar então na questão aqui da. Ainda não vou entrar na questão da ufologia, mas eu gostaria, Wilson, que você contasse para gente como que começou o seu interesse pelo assunto da ufologia, quando você ainda não tinha, aí quando começou, e a sua jornada até o presente momento. Você consegue contar isso para gente? Peraí, seu som sumiu. Sem som. Eu tenho que resumir muito? Ah, não, Tá você me não precisa ouvindo? resumir. Agora tô. Não precisa resumir, não. Pode ir contando conforme você for sentindo. Tá. Essa coisa da ufologia, ela entrou na minha vida por testemunho direto. Mas veja, eu estava com 17 anos de idade, isso é uma. Nessa idade, eu não tinha. Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu morei 11 anos no mato sem conhecer cidade. Meu pai é lavrador, minha mãe é doméstica, de casa. Então, meu avô teve 17 filhos, então a primeira geração era meu pai, os mais velhos ficaram para os mais novos, os mais jovens, ir para a cidade e estudar. E por consequência eu fiquei na roça também por 11 anos. Com 12 anos eu fui para uma cidade próxima
e depois eu vim para Abaeté. Eu fui para Paineiras, depois fui para Abaeté. Em Abaeté, eu tive o primeiro avistamento de OVNI. Eu vi uma coisa muito estranha. Eu tinha matado aula, não gostava de estudar, nunca gostei de estudar. Agora até que gosto, mas não gostava não. E naquela ocasião, eu havia... A gente chama de matar aula, acho que ainda é assim. A gente matava a aula para ir para os lugares bons, né? Para ir encontrar os amigos, para ir namorar, para ir fazer qualquer coisa. Eu estava com 17 anos de idade e eu tinha feito isso. E eu saí da minha escola quando eu passava por uma pracinha, uma praça que tem uma igreja chamada Igreja Matriz, uma praça, e tem uma passarela assim na diagonal da praça, e tem uns banquinhos de jardim, tudo gramado, tem um coreto e tal, e eu fui passando ali e vi à minha esquerda e a oeste, noroeste talvez, porque o sol estava também, se põe à minha esquerda, e eu vi lá adiante, o sol já tinha se posto, era mais de 6:30 da tarde, era por volta quase já 7 horas, mas ainda tinha uma certa claridade nas nuvens devido ao pôr do sol recente. E eu vi uma coisa oval, uma espécie de um ovo na horizontal, e desse ovo tinha várias outras bolinhas menores girando em torno dele, em várias direções. Por volta de 8, 9 bolinhas menores de luz, tudo luz, amarelado, né? Tanto o objeto principal, quanto esses menores que giravam em torno dele. Ao ver aquilo, eu parei para olhar e, não sabendo explicar, eu procurei pessoas próximas, tinha duas mocinhas sentadas num banco próximo, eu perguntei, vocês estão vendo aquilo? Elas disseram, olharam e disseram, sim, o que é aquilo? Eu disse, eu não sei. Fiquei olhando para a coisa, sem saber o que era, e olhando para elas, que ficavam olhando para mim e olhando para a coisa, e nós ficamos nessa. E eu era um jovem muito tímido, então eu fiquei um pouco encabulado com aquilo ali, delas ficarem me olhando e eu olhando para a coisa, e eu resolvi seguir para meu caminho, né? Eu segui olhando e resolvi correr um pouquinho para ver se eu pegava uma outra praça. São 3 praças bem próximas uma da outra. Eu pensei, vou pegar isso na próxima praça para me ver direito. E corri para ver. Quando cheguei na outra praça, já tinha sumido. Foi o que eu vi. Não tenho mais detalhes sobre isso, né? Depois, mais tarde, eu vi outras coisas. E aí eu saí da cidade de Abaeté, não quis mais estudar, não por isso, né, mas por outras razões. Eu resolvi sair de casa. A situação de minha família era uma situação de vida simples, muito difícil, desemprego aqui é muito, muito grande. Então, eu pensei, eu tenho que me virar. E aí eu fui à luta, resolvi sair de casa. Deixei minha família contrariada, mas fui. E fui parar em Brasília. Eu fui primeiro para Divinópolis, depois BH, depois Brasília. Brasília é uma cidade muito mística. E eu conheci muito de Brasília nesse, vamos dizer assim, mundo místico, esotérico, né? Eu, naquela época, década de 80, cheguei lá em 80. Então, é interessante você ver que esse assunto bailava em revistas, nós não tínhamos internet. Naquela ocasião, você tinha jornais e revistas. E, de vez em quando, tinha uma manchete de jornal, de vez em quando, que trazia esse assunto. E eu gostava de ficar bisbilhotando banca de revista. Então, eu encontrei a revista Planeta, encontrei algumas revistas esotéricas, né? O Jornal José, na época, em Brasília, existia, não existe mais. E aqui e acolá eu vi uma manchete de jornal que me atraía, e eu comprava jornal, eu comprava revista. Então, essas coisas, eu fui me envolvendo e encontrando pessoas que gostavam do mesmo assunto. Às vezes até no ambiente de trabalho. Encontrei um trabalho bem próximo do que eu gostava,
e lá eu fiz amigos também nessa área, inclusive esotérica, que é a Clínica Mensana do Frei Albino Arese. Era uma clínica de tratamento parapsicológico. Ele lá fazia vários cursos de radiestesia, treinamento autógeno, parapsicologia, massagem, automassagem. Tinha atendimento clínico. Ele desenvolveu um aparelhinho chamado Psicorelax, e as pessoas, elas colocavam uma espécie de um eletrodozinho, assim, que trazia até a nuca, abaixo da orelha, alguma coisa assim, e isso passava pulsos elétricos para o couro cabeludo, em determinados pontos, e aquilo tinha uma função terapêutica. Ele chamava de psicorelax. Nessa clínica eu trabalhei algum tempo, lá fiz amigos, e eu conheci pessoas de outros caminhos, né, que não cristão católico, como era lá. Lá era uma clínica que tinha esse perfil. E, enfim, aí eu caminhei por vários grupos, né, até ir para a Universidade de Brasília. Depois da Universidade de Brasília, ali eu tive um retrospecto. Ali eu fiz um retrospecto, porque, veja, eu fui me olhar um pouco mais, né, porque eu tinha uma curiosidade muito grande acerca do que era o problema, o que eram os OVNIs, porque eu já havia visto alguns. Este que eu lhe falei, e um outro que me chamou muita atenção, que foi uma bola verde, parecido com esse verde do Telegram, que cruzava o céu, cruzou o céu de leste a oeste, numa velocidade espantosa, e ele percorria uma distância assim aceso e uma outra distância apagada, outra acesa, outra apagada. Distâncias simétricas entre aceso e apagado, se eu posso chamar assim, ou visível e invisível, não sei dizer. E também não tinha som, não tinha reflexo, era uma forma bem circular, bem definida, toda preenchida na cor verde, e ela fazia esse movimento de leste a oeste. Eu ouvi a mais ou menos uns 15 graus a leste e em direção a oeste, até desaparecer. Como eu estava numa área urbana, as casas me impediram de ver o final. Mas foi um percurso em toda a abóbada celeste. E numa velocidade espantosa, ao ponto que você pode... Era essa velocidade, ó. Essa velocidade. Imaginar isso no céu é um troço muito doido, né? E não deixar marca, não deixar rastro, não fazer barulho. Como é que se explica um negócio desse? Não é um meteoro, não é uma aeronave, balão, nada disso. Não tem nada que possa atingir uma velocidade daquela, sem barulho. Sabe? Então, é difícil de explicar. Isso inquieta muito a gente. Quando a gente vai para o mundo esotérico, místico, a gente faz essas associações, né, de que essa coisa possa ter uma origem transcendental, que a gente vai fazer certas reflexões sobre a origem do humano, porque quando você vê um outro, você começa a olhar para si, você vê um outro e você fala, e eu, né? Você vê, ué, então tem isso? E como é que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? De onde eu vim? Né? E o que eu estou fazendo? Enfim, essas questões existenciais começam a surgir. Então, esse fenômeno, quando ele atinge essa hipótese da origem, né? É claro, buscar a natureza é fundamental, mas a natureza e a origem são duas coisas que andam juntas aí. E quando se trata de buscar a origem e você projeta essa origem para o fora, você se vê nela, né? Como oposto, como oposição, né? Então há uma relação aí que é o seguinte: ao buscar a explicação para esse outro, eu estou tentando, na verdade, conhecer a mim mesmo. Então é por isso que as pessoas entram num processo de busca de respostas
E essas buscas de respostas, mais do que se tratar de busca de respostas sobre ou aquela coisa, ou esse outro, suposto outro, inteligente, porque tem uma característica ali muito marcante, que é o fato de ter essa particularidade, né, que a gente chama de inteligência, que são estas regularidades no movimento, essa coisa de você estar voando e parar, né, mudar de direção, algo que está ali aparentemente intencional, né, faz um movimento aparentemente intencional, né. Você não conhece o que é, não sabe a natureza da coisa, mas a coisa te provoca essa interpretação. Então, isso é o que eu chamei de um processo de busca do indivíduo, da pessoa, né? E é um processo de busca por respostas, porque o que surge aqui são perguntas quando você se depara com essa coisa, né? Com algo intrigante, algo que te atiça a curiosidade. Tu quer saber e essa coisa não te deixa saber. Por que a coisa não te deixa saber? Então fica inquietante demais, né? É aquilo que na ciência a gente vai entender o seguinte: é necessário que haja uma permanência, o objeto tem que estar permanente, senão eu não consigo estudá-lo cientificamente. O nosso modelo não permite explicação sem a permanência do objeto. Eu tenho que experimentar esse objeto. Eu tenho que lidar com ele, né? Lidar com ele significa usar os meus sentidos para percebê-lo nas suas várias características, né? São as tais determinações do objeto. O que o determina? Eu vou buscar isso, né? Na história do objeto, na relação do objeto com o meio, na relação com as pessoas, com o que eu penso dele, né? E o que for possível, né, resultante dessa interação, eu vou trazer para a minha interpretação, para a minha tentativa de alcançar respostas. Então, é um processo de busca que não tem fim, parece que não tem fim, porque quando as experiências são variadas, é claro que cada uma vai chegar a um ponto, um destino, porque vai ter casos, você tem casos de pessoas que, como eu, por exemplo, só vi a coisa na sua exterioridade. Mas eu vou deparar nesse mundo ufológico com pessoas que entraram nessa coisa, que dizem que entraram nessa coisa, que foram para fora do planeta que eu e ele vive, e lá ele encontrou outra civilização, outro universo, outro mundo. E aqui, essa pessoa que foi, ela traz de volta uma narrativa. Ela não traz de volta um copo, um talher, uma flor, de outra forma qualquer. Ela traz uma narrativa que provoca ainda mais o pensamento da gente, porque é a narrativa da pessoa sobre uma coisa que a gente não concebe, mas que agora passa a se junta à nossa imaginação para que a gente possa ensaiar um pouco mais a busca, as tentativas de busca de resposta. Por quê? Porque aquela pessoa também ela não tem como provar nada. A ciência, para ela, é para ela, só para ela. Ela empiricamente fez uma viagem, e nessa viagem ela fez, ela encontrou coisas e depois ela pôde trazer essa história para os outros. Pronto. Ela fez um percurso, né? Ela fez um caminho, ela fez uma jornada, ela foi e voltou. Interessante, ela foi e voltou. Que legal. Só que nossa ciência não aceita isso como método
válido para demonstrar, isso não é suficiente para demonstrar aquela realidade. Mas serve de narrativa, então as narrativas são aquilo que a gente usa para falar do tema, as narrativas de contato. E tem essa gradação toda, então desde uma simples observação, né? São os contatos de 0 grau, 1º grau, 2º grau, até você ver movimentos, formas mais definidas, seres, e estes seres e suas narrativas épicas, fantásticas, maravilhosas, né? Que provoca a nossa imaginação. Massa. Eu preciso te avisar que a gente está com uma espécie de delay. Eu acho que demora uns 5 segundos até o seu som chegar aqui. E talvez demore também uns 5 segundos até o meu chegar aí. Então, a gente estando ciente disso, aí tranquilo, a gente aguarda um pouquinho. E aí ele vai saber quando um acabou. E aí a gente vai conversando com tranquilidade. Você falou uma coisa muito interessante agora. Você disse que as pessoas têm experiências, são experiências particulares, pessoais, elas trazem essas narrativas, tem uma troca, um compartilhamento de experiências sobre o assunto, sobre a ufologia, e a partir dessa troca aí vai se formando hipóteses, teorias, busca de respostas e entendimentos, né? Então, o que a gente tem é um arcabouço de testemunhos, de depoimentos. E para se falar a respeito da ufologia, então a gente vai se basear nesses testemunhos. Tudo que vai poder ser respondido vai ser baseado nesses testemunhos. Está correto, é isso? Está correto. Hoje, isso muda um pouquinho, porque aquilo que nós falamos antes do caráter permanente do objeto, ele acontece em alguns casos. Ele é fundamental para a investigação científica. Por isso que só tem a narrativa, só tem a história. Mas existem alguns casos em que a permanência ocorre. Exemplo, Operação Prato, no Pará, durou alguns meses. E ainda tem pesquisadores que dizem que ainda está acontecendo. Esporadicamente tem pesquisador lá. Aquele momento em que o capitão Irangê Holanda e sua turma da aeronáutica, não sei se você conhece a história, mas na região do Pará, região de Colares, Maranhão, Pará, houve uma época, na década de 70, em que a aeronáutica e alguns militares da aeronáutica, um grupo sob o comando do Irangê Holanda, que na época era um capitão, ele esteve lá e filmou e fotografou. E hoje isso está no Arquivo Nacional, depois de muita luta da Comissão Brasileira de Ufólogos para a liberação de informações, isso veio para o Arquivo Nacional e as pessoas hoje têm acesso a essas informações. Aquilo foi uma permanência, ou seja, aquilo possibilitou registros fotográficos e filmes, que vai nos dizer o seguinte, olha, então houve aí a permanência do objeto e houve, portanto, a possibilidade de registro, né, que é o que permite a gente refletir de forma mais demorada, com mais detalhes, sobre esse tema específico da Operação Prato, OVNIs na região do Pará, Maranhão e tal, aquela região ali. Então, houve permanência. Agora, você tem um caso, por exemplo, o caso Bianca e Hermínio. É um casal de contratado evangélico que, descendo na região de Petrópolis, Rio de Janeiro, Pará, eles foram sequestrados com carro e tudo para dentro de uma nave. Ora, eles encontraram um cara chamado Carran, que vinha de uma civilização avançadíssima, e o cara tem uma função específica, ou seja, isso tudo é da narrativa da Bianca e do Hermínio, que foram dentro da nave, que conversaram com eles e trouxe uma narrativa. Que permanência tem aí? Só do indivíduo. O indivíduo teve essa experiência.
Não há possibilidade de tratar outra coisa senão a narrativa dela, né? O depoimento dela e tudo mais. Há casos de permanência, por exemplo, caso Varginha. Caso Varginha, até hoje, você tem depoimentos a coletar de oficiais que interagiram com supostos alienígenas, extraterrestres, não sei lá de onde que eles vêm, né? Não conhece a natureza de origem desses seres, mas existem estes seres na história do caso Varginha. Então, o caso Varginha, não sei se você também tem esse conhecimento, mas assim, o caso Varginha acontece no sul de Minas, numa cidade que é próximo da ESA, que é a Escola de Sargento, e que faz formação de cadetes ali e tem um papel importante na região. Varginha, então, na verdade, é Três Corações, parece que ESA fica em Três Corações. E Varginha, houve alguns seres que, havendo um acidente na sua aeronave, eles caíram ali e foram confundidos com bichos de zoológicos, com o mudinho da cidade, com uma série de situações na cidade, né, que pessoas testemunharam. Houve mortes de oficiais do Corpo de Bombeiros que foram buscar esses seres no zoológico, tiveram contato físico com eles e depois de um tempo morreu. Tudo isso faz parte da história. Tem contatos tem depoimentos de militares, tem muitos pesquisadores envolvidos no caso. A cidade virou uma vitrine para a questão ufológica, onde se vê formas discoides na forma de aeronaves lá e se vê formas do ET espalhado pela cidade. E souvenirs dos mais diversos tipos, inclusive um museu da ufologia, com uma exposição bastante extensa de coisas da ufologia nacional. Quer dizer, isso são evidências de algo que existiu ali, supostamente existiu porque as pessoas testemunharam, viram. Então, esses elementos, apesar disso tudo, né, tem, ao mesmo tempo, um problema muito sério que acompanha essa área, né, que é o acobertamento dos órgãos governamentais, que em praticamente todos os casos, se a Comissão Brasileira de Ufologia teve que lutar para que viesse a público o material da Operação Prato, em Varginha também não é diferente. Há um acobertamento, os militares não falam dessa coisa com liberdade, com espontaneidade. Há sempre uma névoa, algo como quem diz assim, isso não se fala, não quero falar, não posso falar, né? Há muitos militares que se recusam a falar. E se recusam por quê, né? Então vai ficando essa coisa. Então a permanência é algo que a gente tem que se esforçar muito para encontrar. Não é só permanência, é a permanência e as características que você traz, as determinações da coisa que você pode trazer para a mesa para você analisar. Mais do que um relato, o que mais você pode trazer? Né? E tudo bem que seja relatos, mas se fosse 2, 3, 4 relatos que você possa comparar, né, que é o caso. Varginha vai se construindo a partir de muitos relatos. Né? A Operação Prato vai se construindo a partir de uma permanência de meses com pessoas ali registrando fotograficamente. Né? A tecnologia da época não era lá muito boa, mas tinha. Teve foto, teve filme e tudo mais. Os filmes não foram liberados, as fotos foram, além dos depoimentos de pessoas. Então, são esses elementos que você traz para a mesa para você analisar. Não deixa de ser um trabalho de história, de historiador, né? Mas bem complicado, né? Porque tem que estar a caça de informações permanentes, que você está falando, e se baseando em inúmeros testemunhos particulares para tentar montar uma história aí de entendimento dessa parte. É uma parte da história do planeta Terra, né? De alguma forma é.
do planeta Terra. Você vai encontrar esses sinais na história humana. Você leu um livro? De forma muito... Provavelmente sim. Você leu o livro do Dino Caspedon? O Dino Caspedon, sim, Dino Caspedon. Isso, tá com um delay. Como é que é o aqui. nome dele? Só... Os Discos Voadores? Acho que chama Contato com Discos Voadores, e o autor é o Dino Caspedon. Ele é um mineiro também, né? Foi a primeira literatura que eu tive acesso, foi essa. Eu achei muito interessante. A conversa que tinha ali, achei muito interessante. Desde então, eu tenho um interesse no assunto. E eu vejo, assim, eu costumo assistir os documentários, e eu percebi que tem um movimento global, atualmente, que é a favor do que eles chamam de disclosure, né? Termo em inglês, que seria a abertura. E tem a ver justamente isso, com isso que você está falando, que é pedir ou entrar, influenciar as autoridades políticas e militares para que eles passem as informações que eles têm, mas eles não compartilham, né? Mas eu percebo que está aumentando mesmo, né? Pelos documentários eu percebo, está cada vez mais próximo de ter mais informação a respeito através de instituições governamentais. É isso. O que vem acontecendo de 2014, 2017, 2019, na verdade, desde 2004 você tem algumas liberações, vazamentos, né? Vazamentos de informações. E aí tem uma coisa também que é muito, eu acho, nocivo para a pesquisa, que é uma centralização nos Estados Unidos, nos organismos de defesa americanos, estadunidenses. Existe uma centralização ali, tá? E os estados nacionais, os demais, os outros, né, centenas de estados que poderiam fazer alguma coisa, fazem de forma muito tímida e aceitam essa condição de uma espécie de tutela estadunidense para o assunto. Isso inibe a pesquisa em outros países, e não é uma condição muito agradável, né? E nem é frutífero, isso não traz para a gente... Você vê que a boa parte dos casos clássicos, casos que poderiam resultar, Varginha mesmo, né? A Operação Prato também, todos esses casos, grandes casos clássicos da ufologia, tem o dedo americano. Tem uma entidade, o MIB é um reflexo cinematográfico dessa ação, né? Homens de Preto, que é dessa ação camuflada de agentes de um poder que não está aqui na frente, não está aqui oficialmente estabelecido. É como quem é um poder que está por trás, que não pode, que precisa controlar. Né? É o controle epistêmico do conhecimento. Isso tem a ver com a evolução humana. Tem a ver com todo conhecimento parece que tem que ter o controle. Então tem uma comunidade controladora do conhecimento humano que quer controlar, seja para manter mais poder, para ter mais poder, ou seja por que for. Seja por curiosidade científica também, porque o controle do conhecimento pode gerar poder, né? Então, tudo isso. Então, eu não acho que isso não deveria acontecer, sabe? Nós deveríamos ter mais autonomia no processo de busca do conhecimento, deveríamos ter mais investimento em ciência, tecnologia, e nessas áreas, que essas áreas também podem resultar em pesquisa, em respostas em favor da ciência. Quando o pessoal fala o paradoxo de Fermi, por exemplo, né, resultado de uma reflexão acadêmica, e que a gente
pode aplicar muito bem para nós, que estamos lidando com ufologia. Só que quando a coisa vem do ambiente acadêmico, é uma coisa. Quando vem com ufólogos, os ufólogos, o que são os ufólogos? O ufólogo é uma prática, uma ocupação marginal, hoje já está oficial. Até bem pouco tempo era totalmente marginal. Falar de ufologia no ambiente acadêmico é você ser escorraçado ali, você não é aceito. E falar disso também em qualquer outro lugar, na década de 80, pelo menos eu tinha que escolher um lugar para falar disso. Década de 90, falar de ufologia, você é lunático, você é doido, você é maluco. Então, por isso, os grupos são muito importantes. Os grupos são fundamentais, são laboratórios esse laboratório reflexivo que ajuda na construção dos referenciais, ou na reconstrução, porque quando você se depara com uma coisa que você não tem resposta, isso mexe com seus referenciais de tal forma que se você tinha uma crença, você abre mão dela. Ela cai por terra. Né? Se você começa a pensar que eram os deuses astronautas, peraí, onde é que está Jesus Cristo nisso? Cadê Deus? Cadê o Criador? Cadê não sei o quê? Então, aquilo que as religiões traziam, as religiões, né, que são conservadoras e tal, aquilo cai por terra e você estava totalmente naquilo. Como é que você, então, vai reorganizar seus referenciais se eles acabaram de ruir? Então, os grupos são muito importantes para você juntar os cacos aqui. E aí é que surge ufologia mística, esotérica, avançada, e essas tendências dentro da ufologia, inclusive ufologia científica, porque dentro da ufologia, da ciência, também tem quem reflete a respeito. O paradoxo de Fermi vai dizer que é aquela história da Floresta Negra, né? A hipótese de que nós estamos, quer dizer, existem civilizações avançadas pelo espaço e elas sabem de nós, mas nós não sabemos delas. O paradoxo de Fermi é isso. Como é que ele vai explicar, né, essa probabilidade que é altíssima? Existe uma probabilidade altíssima de que existem outras civilizações, mas a gente não vê evidência delas. Cadê elas? Né? Agora, dentro da ufologia, você vê essas evidências, mas elas não podem ser consideradas. Porque o método científico não é suficientemente abrangente ou generoso para acolher. Então, é muito difícil você... Isso estou falando do ufólogo, mas é muito difícil para qualquer ser humano que vê os seus referenciais alterados assim repentinamente por uma experiência inusitada, né? E como é que você reorganiza seus referenciais? Você precisa de encontrar pessoas parceiras para você conversar, alguém com quem você possa realmente se abrir. E aí, né, grupos assim como vocês estão fazendo, né, outros. Hoje temos a internet que facilita barbaramente, né? Antigamente nós não tínhamos isso, nós tínhamos os grupos ufológicos que se reuniam presencialmente, porque não tinha nada virtual. Isso se tornava muito mais difícil, né, para a troca de informações, né? Então, os laboratórios tinham uma produtividade muito escassa, né, por causa da tecnologia. Hoje você já tem muita coisa, fica até prolixo, porque é muita informação e filtrar essa informação na internet hoje não é fácil. Então, muito misturado. Mas as pessoas vão aqui e acolá com tudo isso, né, fazendo o seu modelo de percepção do mundo, modelo de percepção da realidade, construindo o seu modelo, sua visão de mundo. Vai construindo a partir de toda essa parafernália de pontos de vistas que vão surgindo, por mais absurdo que sejam, né, gerando aí o que chamam de visões conspiratórias e tudo mais, e ao mesmo outros já buscando uma certa racionalidade, buscando as teorias mais científicas, outros simplesmente comparando casos, indo a campo, observando,
E assim as pessoas individualmente vão reconstruindo os seus referenciais e o seu modelo de percepção de mundo. Fica no individual. Muito interessante. Isso acontece mesmo, porque no autoconhecimento. Porque conforme a gente vai praticando a autociência, a gente vai desconstruindo várias crenças que eram muito enraigadas, assim. Por exemplo, um exemplo, né? Tem uma crença muito arraigada na nossa consciência, que é a crença do materialismo, de que a matéria cria a consciência. E aí, quando a gente vai estudar autociência, a gente vai estudar que é o oposto, a consciência cria a matéria e tal. Até agora a nova física está falando isso. Mas quando você vai estudar isso, você muda o centro da sua identidade. Né? Porque o centro da sua identidade estava no corpo. Agora, se o corpo ele é construído pela consciência, então o centro da sua identidade não é o corpo, né? Ele é a consciência. E aí desmonta, aí você meio fica sem chão também. E é um exemplo, né? E isso não é uma coisa corriqueira de se conversar, você não vai sair conversando isso com qualquer um. E é exatamente isso que você falou. É muito importante que existiam os grupos onde você possa conversar desses assuntos, trocar informações, buscar um ajudar o outro a entender melhor essas questões e construir uma nova visão de realidade, porque a antiga já começa a entrar em colapso. Você falou aí na ufologia, no autoconhecimento igualmente. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a ufologia esotérica. Tem um professor, eu esqueci o nome dele, porque faz tempo que eu não vejo, mas ele é um professor que trabalha com a ufologia esotérica e esoterismo também. Você sabe o nome dele? Esqueci o nome dele. Bem famoso na internet. O General Shoa trabalhava com esotérica, eu diria que é ufologia esotérica, porque General Shoa você deve ter ouvido falar. Já ouvi falar, mas sempre que eu já ouvi falar, você pode falar também, porque o resto do povo aqui não ouviu falar, não. Ah, tá. General Shoa, ele é uma personalidade do Distrito Federal, Brasília. Ele foi reitor da UPS, uma universidade que ainda existe hoje. O general faleceu, escreveu vários livros, fez muita pesquisa em Alexânia e ele teve um contato com o que eles chamam de mestre Morion, que é um mestre ascensionado dentro do esoterismo. Então, pode-se dizer que, por mais que ele tenha sido também um professor catedrático de agulhas negras e tal, matemático, ele tinha um pé no esoterismo. As práticas que ele desenvolveu em Alexânia foram bastante interessantes, com muitos fenômenos ocorrendo ali, né? E não estava sozinho, ele estava com um grupo de pessoas que permitiu a ele, inclusive, depois descrever estas experiências nos seus livros, né? A Parapsicologia e os Discos Voadores, por exemplo, ele tem vários livros. General Shoa. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar os livros dele. Tem provavelmente uns 8 ou 10 livros. Ele é um exemplo dessa questão esotérica. Mas era uma pessoa também, ao mesmo tempo, que tinha uma visão racional, né, da prática dele. Ele precisava ser racional, né, porque o ambiente acadêmico deu a ele essas ferramentas e ele as usava. Ele frequentava uma fazenda Chapadinha. Era uma fazenda, o amigo dele, o proprietário da fazenda, chamava Wilson Guzmão, ele relata isso no livro dele, em alguns livros dele. Praticamente todos os livros dele têm essa experiência, que foi uma experiência muito marcante nessa fazenda, em Alexânia. A experiência de Alexânia é praticamente assim, é o foco central do trabalho dele, da pesquisa dele em Brasília. E
o fato de ele também ter faculdades paranormais, né, fazer com que ele está num determinado momento, no acampamento deles, né, no momento de vigília. Vigília é uma prática que a gente tem na ufologia. Vigília. Fazer vigília, você pode ter isso como fazer vigília de orações, nas igrejas tem isso. Né? Você pode fazer vigília para várias outras coisas. Então, vigília espera, estar num determinado lugar para aguardar a ocorrência de determinado fenômeno. Então, se você sabe que ali ocorre, vamos lá fazer uma vigília. Então, isso pode desdobrar, inclusive, numa coisa que é muito comum também dentro da ufologia, que é o contato programado, que é uma coisa ideal, porém difícil de acontecer. Então, as vigílias são comuns, porque as vigílias são de iniciativa nossa. Nós tomamos a iniciativa de ir fazer uma determinada vigília num determinado local, porque ouvimos que ali tem ocorrência. O general soube, após alguns depoimentos, de que Alexandria tinha essa incidência ufológica, e para lá ele foi com sua equipe frequentemente fazer suas pesquisas. E ele, como era paranormal, ao tentar a comunicação psíquica com o fenômeno, porque você não vê uma pessoa, ele viu, mas foi depois, né? Após o fenômeno vai acontecendo, vai se aproximando, vamos dizer, gradativamente. A maior parte dos casos é assim. Os casos, o fenômeno, ou ele é abrupto e sequestra a pessoa e leva, né? Ou ele é fugídio, que ocorre muito, né? Assim, de repente você vê a luz, ela passou, foi embora, pronto, rápido, né? Ou é muito impactante ao ponto de pegar a pessoa e levar, que é um sequestro ou abdução. A abdução já é um pouco mais variável, é o sequestro mesmo, de levar a pessoa tem uma experiência tal lá e volta. Até essa experiência de você poder fazer vigílias e ir se aproximando mais vagarosamente, né, do fenômeno, a partir de interações simples até interações mais complexas. Né? Uma interação simples, que pode resultar num contato, né, e uma interação no sentido de fazer com que você dialogue, estabeleça um diálogo, é um caminho. E a interação que ocorre quando você tem, no final das contas, um contato de viajar na nave. Isso existe, são caminhos diferentes, são perfis diferentes de interações. No caso do general, ele foi lentamente. Muitas vezes que ele foi para campo não aconteceram nada, né? Outras vezes eles viram luzinhas no horizonte. Outras vezes eles tentaram comunicar com essas luzinhas e elas responderam com código, né? com piscadas de lanterna, com atitudes mentais, com mensagens emitidas e mensagens recebidas e anotações constantes. Vou pedir para fazer isso, ou estão pedindo para fazer isso. Se fizermos isso, vai acontecer isso. Ia acontecer, né? Você pede para piscar 2 vezes, pisca a lanterna. Você pisca 2 vezes é sim, 1 vez é não. Então, esse tipo de coisa vai permitir você fazer perguntas de sim e não. Com o general aconteceu isso. Inclusive, existe um fenômeno que ocorreu com ele, de uma luz que faz um U, assim. Ela aparece, ela faz essa forma, ó, e fica parada fazendo nesse formato. Uma coisa assim. E isso está documentado nos livros dele. Mas você perguntou sobre a esotérica. Então, a ufologia esotérica, ela se organiza em grupos. Você tem uma série de pessoas. Eu conheci tem uma pessoa chamada Yara Kern. Ela falou sobre o misticismo em Brasília. E ali, nos livros dela, ela deve ter pelo menos um livro, ela fala de Brasília mística, em que
Não sei se está esgotado esse livro, se existe à venda, mas ela trabalhou esse mundo esotérico em Brasília, mundo místico, Brasília mística, né? Em Brasília também eu conheci uma pessoa que ainda é viva e tem um trabalho chamado Vimanosofia, que é do Cortés de Paula, esqueci o primeiro nome dele. Ele criou uma filosofia chamada Vimanosofia, que é o estudo dos Vimanas. Vimanas são carros celestes, tem a ver com a filosofia hindu, o hinduísmo. Então, ele nessa escola, que é praticamente uma escola que ele criou, né, ele ensina, tem vários livros publicados também, e é uma e eu tô vendo que de vez em quando o áudio ele some, né? Então, os Cortés de Paula, os Cortés de Paula, ele escreveu, ele tem uma narrativa assim, na época em que Agora sumiu sua voz e sua imagem congelou, Wilson. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Você estava falando do Cortés de Paula quando cortou. Você ia começar a falar dele. Não, seu som não tá. Agora sim. Ativar som, estava escrito aqui, que tinha desativado. Uhum. Então, o Cortés de Paula é um arquiteto formado pela Universidade de Brasília também, morou em Brasília muito tempo, não sei se ele ainda mora lá. Ele escreveu vários livros e concebeu uma coisa chamada Projeto Alvorada, e também essa escola de Vimanosofia. A primeira parte era o Projeto Alvorada, depois, mais à frente, ele criou Vimanosofia. Um cara muito inteligente e experiente nessa questão de desenvolvimento de tecnologias alternativas. Ele lidou muito, Brasília, em torno de Brasília, era, né, desde a década de 80 e 90, então era muito presente as comunidades alternativas, aquilo que o Raul canta, né? Mas ele traz uma espécie de uma, vou dizer que é uma profecia, mas uma ideia de evacuação planetária. Aquilo, não queria colocar isso dentro do rótulo místico de profecias de fim de ciclo, mas é muito isso, sabe? É você ter uma profecia que o mundo vai acabar e haverá um resgate. Os escolhidos. Haverão os escolhidos. Isso existe. Isso é real. Né? Tanto que existe também a teoria da dissonância cognitiva que também estuda estas profecias. Quando as profecias falham, é um livro, esse é o nome do autor, When Prophecy Fails, que explica um pouco isso, e tem a ver, não sei se é Leon Festinger, mas vai falar da teoria da dissonância cognitiva também, que é um estudo sobre estes movimentos milenaristas que vão esporadicamente, em tempos diversos, né, em vários momentos da história humana, vão falar desses momentos em que haverão, que a sociedade humana vai acabar e vai acontecer algum acidente e tal,
e vai ter que haver um resgate das pessoas. E quem vai resgatar são esses seres que o José Fonseca Ferreira Neto, na tese O Mito da Ciência, Ciência dos Mitos, ele diz esse ET, esse extraterrestre, é potencial de soluções. Por que ele é potencial de soluções? Porque ele é o salvador, né? Ele é aquele que tem todas as respostas. Então, inclusive para esses problemas de fim de ciclo, né, que no caso do Luiz Gonzaga Cortés de Paula, lembrei o nome completo, ele dizia que haveriam pontos específicos na região do estado de Minas Gerais, estado do Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, parece que Pernambuco, não me lembro bem o local. Eram vários pontos que ele chamava de estações interplanetárias, alguma coisa assim. Eram locais para onde as pessoas deveriam se dirigir para serem resgatadas num determinado momento. Até lá, até aquele momento, muita coisa aconteceria. E esse tempo de convivência em que muita coisa aconteceria, as pessoas estariam convivendo, aprendendo a conviver, né, numa coisa que ele chamava de comunidade alternativa, o que era assim chamado, comunidade alternativa. O que estes pontos, na verdade, eram meio que um reflexo daquilo que era muito comum, que eram as comunidades alternativas, na verdade. Era uma coisa criada, né? As comunidades alternativas, elas foram espontâneas, né? Mais espontâneas, assim, não tinha uma organização, assim, teria que surgir tantas, né? Em tais pontos. Não, elas iam surgindo devagar. Esses pontos que ele dizia ser estratégicos para o resgate eram definidos por ele. Mediunicamente ele recebia essa mensagem, ele recebeu essas mensagens, e elas diziam os pontos quais eram e como deveria ser construído. Ele era arquiteto, mas essa concepção que ele recebia mediunicamente estava relacionada com um projeto arquitetônico, que elas tinham as comunidades eram construídas em cima de uma arquitetura inspirada mediunicamente. Então, tudo bem preparado, racionalizado ali para funcionar, né, uma autossuficiência por um bom tempo, um tempo que, na visão do projeto lá, era suficiente para abrigar as pessoas, né, um determinado número de pessoas para um determinado fim específico também, de resgate. O projeto é muito interessante, essas coisas são bonitas até, mas elas não acontecem, né? Não chega não acontece daquele jeito. E depois as pessoas refazem o mito, né? Que existe uma profecia, a profecia falhou, como é que fica? Aham. E aí, 2012, o mundo ia acabar, não acabou, o que aconteceu? Aham. Né? Aí não Aham. aconteceu que aí o estudo quando as profecias falham, né? É que o crente, vou chamando acima, a pessoa que acreditou, ela, o que ela fez? O que ela vai fazer quando a profecia falhou? Ela vai ter, ou seja, a partir das suas lideranças, seja a partir do coletivo, de alguma forma, ela vai ter uma reorientação, dizer, olha, não aconteceu por isso, por isso, por isso. Mas pode vir a acontecer ainda. Aham. Entendo. Wilson, quero levar a prosa E para um outro assim, lado aqui. O outro lado que eu quero levar a nossa prosa é o seguinte: você conversa isso com seus familiares? Os seus familiares também têm interesse no assunto? Ou eles simplesmente acham que é uma coisa sua e não entram na conversa? entram, conversam. Ah,
Aqui, minha casa, pra você ter uma ideia, eu estou num lugar que a primeira história que eu ouvi aqui foi meu irmão que me contou. Hum. Ele dizia o seguinte, eu não tenho detalhes assim dos nomes, tá? Mas ó, vou te contar só para você ter uma ideia de como é que é a minha relação com minha família e o lugar em que eu estou hoje. Aham. Num certo momento, um profissional da CEMIG, Central de Energia Elétrica, que serve aqui de energia elétrica, chama CEMIG, Central Elétrica de Minas Gerais, assim. Um profissional que trabalhava e servia essa comunidade aqui, contou para o meu irmão que a mãe dele havia visto aqui, nessa região de Aldeia, chama Aldeia aqui, resumidamente, porque é São Sebastião da Aldeia, mas a pessoa tende a comprimir tudo, então chama Aldeia. E ela viu uma luz que chegou do céu, uma grande bola de luz, chegou até a borda da represa, se dividiu em 5, se espalhou, deu voltas, tal, e depois juntou novamente numa bola só e sumiu para o céu. Disparou para o céu, em alta velocidade, foi embora. Foi meu irmão quem me contou essa história. Então, muitas vezes a gente para conversar a respeito do assunto e surgem muitas histórias da própria família mesmo. Mas minha irmã construiu aqui e ela construiu um mirante lá em cima, na casa dela, né? Porque aqui tem um céu muito bonito. Não tem energia de rua, né? Não tem a luz na rua. Então, o céu fica bem visível. E então ela deixou construir lá um mirantezinho lá em cima, que é onde a gente observamos, ainda observa durante muito tempo, esse céu maravilhoso. Agora eu construí a minha casa, eu também fiz um terraço lá em cima, por causa disso, por causa desse ambiente voltado para o céu aqui, né? Essa vista, né? Que a gente tem a vista da lagoa e tem a vista do céu, então é muito bonito. Agora, uma certa vez, eu vou dizer para você a data, foi em 15 de dezembro de 2023, meu filho veio para cá. Meu filho está com 24 anos. E ele veio com um amigo dele, Vinícius. O Vinícius, eu estava em Abaeté e eles estavam aqui. E eles estavam nesse mirante menor, que é na casa da minha irmã. E aí eles ligaram para mim dizendo, pai, estamos vendo aqui uma luz na direção da Valorec. Valorec é uma empresa siderúrgica de carbonização, ela tem uma planta de carbonização aqui. Então, tem uma luz em cima da Valorec. Aí eu falei, que jeito é? E tá, ele explicou, é maior que uma estrela, mas às vezes ela fica pequena, cresce, fica pequena até sumir, e às vezes ela cresce maior que uma estrela, fica grande. E ela se movimenta, às vezes surge numa direção, outra hora é noutra direção, e assim, eles relataram várias ocorrências naquele momento pelo telefone. Falei, estou indo para aí. Eu não consegui chegar em tempo. No dia seguinte, eu consegui registrar. E depois, pelo celular. E depois nós providenciamos máquina fotográfica para fazer registros. E nos outros dias seguintes, a gente continuou fazendo registros e tal. E eu registrei o ano de 2023, mais de 200 noites. E eu, sempre que ocorre esses registros, eu faço fotografias, diversas fotografias. Então, eu já cheguei a fazer quase 50 fotografias no mesmo dia. Então, tem dia que eu faço 2, 3, mas tem dia que eu faço eu já fiz 49. E sempre tem pessoas junto. Ah, mas isso que você registra 200 vezes, você registrou, deve ter dado umas 4 mil, 5 mil fotos, sim. É um fenômeno provavelmente explicado, mas é exatamente o fenômeno que eu estou estudando agora. E que de 2023 para cá tem, vamos dizer assim, provocado essa possibilidade de encontros, também por causa do ambiente, por ter um céu maravilhoso, enfim, e ter um fenômeno passivo de observação. Então,
Tudo isso faz a gente se reunir e dialogar sobre o assunto. Beleza. Wilson, eu quero fazer uma outra pergunta para outro lado agora também. Você você contou uma experiência sua, talvez você tenha tido, você acabou de contar outra e tal. Você tem aí com você um número de experiências que você teve e um enorme, imagino que um número enorme de relatos também. O que eu gostaria que você contasse para a gente é desses relatos e experiências que você teve, quais foram as mais marcantes para você e por quê? As pessoais foram as que eu já te contei. Aquelas duas foram as mais marcantes para mim. Eu não tinha nenhum conhecimento a respeito e elas me aconteceram de forma muito imprevista. Então, elas marcaram. Normalmente eu falo só quando me perguntam delas, porque elas não foram objeto do meu estudo. Né? O objeto do meu estudo é quando acontece, por exemplo, como aconteceu na Serra do Tamanduá, na Vila Propício, no interior de Goiás, em que nós estivemos lá por 2 vezes e fizemos alguns registros, mas mais do que registro, na verdade, nós fizemos um levantamento, porque nós trabalhamos em cima da entrevista das pessoas que fizeram o registro. Então, assim, lá nós tivemos um relatório, isso está publicado no site ufologico.com.br também, que é OVNIs na Fazenda Descanso. A Fazenda Descanso é uma fazenda próxima da Serra do Tamanduá, no município de Vila Propício. É uma região. Sumiu de novo aqui, Wilson. Eu vou te aguardar. Sumiu o seu áudio e o seu vídeo. Pronto, agora ele vai voltar, provavelmente. Pronto, isso está liberado aí. Faz menos isso. Opa! Isso. Oi, pronto. Está me ouvindo? Ouvindo eu tô, vendo não. Agora você está me vendo. Ainda não. A sua Está me vendo e ouvindo? Eu estou te vendo, estou ouvindo só. A sua internet aí da sua cidade até que tá boa, cara. Porque ela tem que transmitir o áudio. Da próxima vez eu vou fazer perto da antena. Aham. Estou longe dela e tem umas paredes que separam. Ah, isso influencia mesmo. E se for parede com azulejo, pior ainda, me falar. Não é concreto, mas tá rebocado e tal, mas alvenaria com reboco normal. Mas enfim, eu não sei onde eu parei, não sei onde você me ouviu. Eu tinha te perguntado, sua imagem ainda não voltou. Eu tinha te perguntado qual seriam as experiências mais marcantes para você e por quê. Você estava me respondendo Sobre e você estava contando. Tamanduá. É isso.
Então, eu estava querendo dizer o que aconteceu lá na Serra do Tamanduá. Foi um relatório interessante, mas aqui também eu tive algumas narrativas interessantes, alguns relatos interessantes. Mas veja, a gente tem duas maneiras da gente fazer a pesquisa. Tem aquela experiência que você vai a campo para registrar, essa que eu estou acompanhando agora, por exemplo, que eu tenho a permanência do objeto todos os dias, né? Só no dia que não tem céu claro que eu não vejo. Então, que conclusão eu chego? Que é alguma coisa que está ali todo dia, portanto, pode estar em órbita. Está em órbita, ela tem uma órbita. Essa coisa está orbitando o planeta. Essa coisa é um satélite? Há a possibilidade de ser? É uma tecnologia que está em torno, que está em órbita em torno do planeta. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Só que eu não estou te vendo, então estou prestando só atenção no áudio aqui. Engraçado que eu estou vendo. Eu estou vendo eu e você. Então Atualiza, talvez atualizando o seu. Deixa eu ver aqui. Ih! Ó, não, só apareceu eu aqui. E agora eu. Eu que não estou te vendo agora. Depois a gente vê como é que fica na gravação. Segue aí com a sua explicação, porque o que você vai falar mesmo é a sua voz que vai contar pra gente. Então, manda ver. Tá bom. Então, só para relatar o que aconteceu lá na Fazenda Descanso, que é uma das experiências, eu estava falando das características que, vamos dizer assim, como é que se organizam esse conjunto de experiências que a gente tem dentro da ufologia, né? Eu tenho, pelo menos as minhas experiências. As minhas experiências, elas são assim. Eu tenho aquelas experiências que eu tenho locais para estar, locais que eu posso ir fazer vigília, e eu tenho, eventualmente, né, um chamado ou outro de pessoas que, olha, está acontecendo isso em tal lugar. Posso E aí a gente se interromper? propõe a ir para lá. Posso Pode. interromper? É que a minha pergunta é assim, é no sentido dos relatos que você já ouviu, qual aqueles que te marcaram. Por exemplo, no livro do Dino Casper, tem um relato muito interessante, que é um relato que ele está lá no livro, mas que ele conta o dia que o capitão que ele encontrou, porque o Dino Castro primeiro ele encontrou, teve um encontro na estrada. Daí um dia, você lê o livro, você sabe, né? Aí um dia esse capitão da nave foi lá e tocou a campainha da casa dele. E daí ele falou assim pro o capitão entrou lá na casa dele e falou assim: desculpa, eu não tenho nada para te dar. Né? Ele chegou, era um domingo. Ele falou assim: eu não tenho nada para te dar, eu só tenho a minha mão de amigo. Aí o capitão falou assim para ele: e de que adiantaria você me dar um banquete inteiro se você não pudesse me oferecer sua mão de amigo? Então é nesse sentido que eu estou querendo que você traga para a gente aqui. Dessas histórias que você já ouviu, esses relatos, quais a que foi mais marcante para você e por quê? Entendeu a minha pergunta? Vixe, caiu o Wilson. Ó, isso está aqui embaixo. Permitir falar.
Pronto, isso. Liberei para você de novo. Você ouviu minha pergunta, Legal. Wilson? Ouvi. Eu não tenho nenhuma experiência além daquelas duas que tenha sido muito impactante. E que eu tenha estudado, né, portanto. Experiências pessoais, eu tenho várias experiências de avistamento de luzes, mas sempre à distância. Eu não tenho. Os estudos que eu tenho de coisas que aconteceram próximos são experiências de outros. Está me entendendo? Sim, mesmo que seja, quais desses relatos que você ouviu e que foi mais impactante, que mais te marcou? É isso que eu estou perguntando. Uhum. Eu não queria dizer dessa forma, porque eu não tenho um caso que me marca assim, não. Talvez tenha, mas assim, eu teria que ver nuances, sabe? Que marcas poderiam trazer. Mas assim, eu não tenho. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um relato aqui próximo de mim que um pescador no Carnaval de 2021, no Carnaval de 2021, às 9h30 da noite, estava uma garoa, uma chuvinha leve. O pescador, no Carnaval de 2021, nesse dia, se eu não me engano, era 19 de fevereiro, deve ter sido algo assim, não me lembro. Pescadores, o tio e o sobrinho dele, acho que deu uma falhinha aí no áudio. Mas voltou. Mas eles estavam do outro lado da represa, mais ou menos uns 500 metros da margem onde ele mora. E ele estava num barco, os dois, com vara, porque era Piracema, então eles não pescam de rede na Piracema. E do outro lado da represa tem uma área de preservação com uma floresta bem mais espessa e mais larga, mais maior, né? Com provavelmente uns 500 metros de largura, de distância entre a margem da represa e a plantação de eucaliptos que tem lá do outro lado. Ele estava na margem, dentro da água, dentro do barco, com o sobrinho, e num determinado momento, por volta de 9 e pouco da noite, ele viu surgir do cerrado uma coisa que ele falou assim, parecia um abacate, tinha a forma de um abacate. E ele diz assim, tinha a forma de um abacate, só que embaixo estava cheio de luzinhas, luzes coloridas, vermelho, verde, azul, tinha várias cores, amarelo. E estas luzes se movimentavam embaixo. E a coisa subiu do cerrado sem fazer barulho nenhum. E lá também não deixou marca nenhuma. E subiu lentamente do cerrado, que é uma floresta espessa, já que próximo da represa, elas crescem mais, apesar de ser cerrado. Então, esta coisa tinha um diâmetro que eu depois calculei com base na informação que ele me deu de que era Sumiu de novo a sua voz aqui, Wilson. Estamos enfrentando problemas técnicos intergalácticos. sudoeste, Ah. né? Foi planando na margem da represa sobre essa área de preservação permanente, que é uma área de cerrado alto, de mata. Foi planando e seguindo na direção da cidade. E eles apavorados, o sobrinho dele, inclusive, tio, o que é isso? Ele, não sei o que é isso não.
e já foi logo pegando os remos, porque eles estavam num barco a remo, e começaram a sair do lugar. Oi? Agora voltou já. Oi, não te ouvi. Voltou. A gente tá com Você está aquele me ouvindo, delay, Ferrari? mas aqui. Eu tô, mas vai demorar uns 5 minutos até você saber que Alô? temos um delay, Wilson. Fala alguma coisa para saber que se tá transmitindo. Agora, Wilson. Sobe isso, desce isso, sobe isso, desce isso. Na hora que o Wilson voltar, eu vou fazer uma última pergunta para ele, porque tá difícil aqui. Aí ele faz a conclusão dele. O seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Nada de Wilson. Aqui, voltou aqui embaixo. Pronto, Wilson, tá me ouvindo? Eu liberei aí você novamente. Precisa clicar aí. Eu não te ouço ainda, mas você voltou aqui, pelo menos. Wilson? A internet, quando é assim, de onda, né? O vento interfere muito. Tá me ouvindo? Seu microfone estava fechado aí. Agora abriu. Mas abriu, mas não te ouço. Não, sem som. Sem som aqui. Sem som. E Isso. agora? Sim. Wilson, como tá, o negócio tá difícil, eu vou te fazer uma última pergunta para você fazer uma conclusão aqui e mandar uma mensagem pro povo. Pode ser? Pode. Eu não sei onde que eu fui aqui, porque eu estava contando a história dos pescadores aqui, mas o negócio pifou. Chegou até o abacate com as luzinhas embaixo e tal. Mas não tem problema. É o seguinte, as pessoas que estão ouvindo aqui, outras que vão ouvir depois a gravação, nem todas estão familiarizadas com a ufologia, o estudo da ufologia e coisas assim. Algumas vão ouvir e vão achar estranho. Não é da rotina delas ouvir sobre o assunto. Mas você pode dizer para elas alguma coisa a respeito disso. Tipo, sei lá, o que você acha que seria mais fundamental para elas terem na cabeça sobre a ufologia. E aí a gente encerra a nossa conversa aqui. Que tal? Ótimo. Tá bom. Você está me ouvindo agora? Tô, manda ver. Então tá bom. O que eu posso dizer é o seguinte: baseado na minha experiência, né, que eu acho que tem a ver com essa coisa da própria história, ensinar a gente a ter consciência, né, ter ciência de nós mesmos, né. O que eu aprendi com essa questão ufológica tem
tem a ver com essa questão da busca. Eu acho que muitas das pessoas não têm contato com esse assunto, mas poderá um dia vir a ter. E serão pessoas que já têm as suas crenças, muitas vezes. Tem pessoas que são evangélicas, católicas, espíritas, as mais diversas crenças. E quando ela ouvir um relato, ela vai dizer, provavelmente ela vai dizer, isso não existe, isso não existe. Ah, o pessoal vai argumentar, hoje já tem muito estudo a respeito, os Estados Unidos estão liberando informação, está havendo uma coisa no Congresso americano, no Congresso mexicano e etc. Tal. Né? No Brasil vai dizer que o Arquivo Nacional tem muita coisa já e tal. Ou vai contar seu relato, sua história. E a pessoa pode dizer assim, não, isso não existe não, deixa para lá. Mas eu vou dizer uma coisa, aceite a provocação. Por que essa provocação ela é muito importante? Às vezes a gente tem muita certeza e não é bom ter muita certeza. É melhor a dúvida. Por que é melhor a dúvida? Porque eu tenho muitas possibilidades de resposta. Quando eu tenho dúvida, é melhor ter muitas dúvidas, né? É melhor ter dúvida do que ter uma certeza absoluta. Eu penso assim. Eu adotei uma coisa que é a seguinte. Eu não sei explicar, eu adoto uma resposta provisória. Eu adoto uma resposta provisória por quê? Porque eu preciso de uma resposta. Ainda que provisória, eu preciso de uma resposta. Eu sinto essa necessidade. Na época em que eu comecei a ter contato com essa coisa, eu falei, eu não sei o que é, mas eu preciso tentar entender. Então, o que pode ser? E aí, quando eu vi as primeiras tentativas de explicação da coisa, eu colocava assim numa caixinha, pode até ser, como hipóteses possíveis. Isso pode ser que seja, pode ser que seja. Então, vamos colocar numa caixinha aqui. E eu ficava esperando, na verdade, e investigando, e continuava estudando e tal. Sempre que via uma coisa ou outra, buscava, né? E sempre alerta para que aquilo não desapareça, simplesmente, foi nada. Não, aquilo foi alguma coisa, porque aquilo foi impactante para mim, está me inquietando, mexeu com meus referenciais, isso afeta a minha percepção de mundo, então eu preciso explicar isso. Eu não tenho a resposta agora, fulano também não tem a resposta agora, eu não gostei da resposta do fulano, acho que a resposta do fulano lá, uma parte é boa, uma outra parte parece que não presta. Então eu vou juntando aquilo que presta e aquilo que não presta, e no final eu vou criando o meu próprio modelo de percepção de mundo. Ou seja, eu vou tendo tanto respostas provisórias, quanto vou formulando um modelo também que é provisório. Sempre será provisório. A gente vai chegando a essa conclusão. Ele sempre será provisório, porque a gente nunca tem as respostas para muitas questões. E as perguntas vêm aos turbilhões, uma grande quantidade de perguntas. Muita pergunta, muita pergunta. E a resposta ela vem em conta-gotas. Bom, tudo bem. Eu vou, então, tendo as poucas respostas, né, que eu puder ter, e eu vou formulando. Eu aceito essa condição, porque essa condição é boa. Eu não preciso me prender a nenhuma crença, nenhum dogma, ter guru, ter seguidor, sabe? Não preciso. Eu preciso de mim mesmo. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu tenho que encontrar um equilíbrio, uma capacidade de caminhar nessa corda bamba. Eu tenho que ter a capacidade de caminhar e eu tenho que caminhar com minhas próprias pernas. Então, aquela história do voo. Eu costumo falar para meus filhos o seguinte: voe o seu voo com as suas próprias asas. Então, voe para onde você quiser, mas seja dono das suas próprias forças, né? Seja capaz de sustentar o seu voo. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas voe o seu próprio voo. Faça o seu esforço, né? Procure seu caminho. O caminho é seu. Eu não posso te dizer qual é o caminho. Você tem que encontrar.
E você vai encontrar, é só você querer. E aí a gente encontra muita coisa boa em muitas religiões, encontra. Mas não precisa você colocar aquilo como uma coisa absoluta, porque não é. Então é isso, eu acho que seja inquieto, essas coisas são interessantes, elas não estão aí à toa, elas estão aí para provocar a gente mesmo. E é importante ser provocado, é importante a gente ter sempre a mente aberta para, né, para ir se movimentando na direção do conhecimento, né? Do É, desconhecido. Wilson falou muito bem, sábias palavras. Eu agradeço a oportunidade que você Obrigado. nos deu nessa conversa, de conhecer você e o seu entendimento da ufologia. É, no que a oficina puder colaborar com você, também disponha, tá bom? A gente agora está em contato, a gente vai conversando. Amanhã eu Tá bom. coloco o vídeo do YouTube e vou colocar embaixo o link do seu site para quem tiver interesse entrar em contato com você e vocês poderem conversar. Bom Tá bom. E demais. eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo espaço. Muito bom. Isso é muito importante para muita gente. Vale muito a pena esforçar e mantê-lo aberto sempre. Isso aí. Tamo junto, Wilson. Valeu. Boa noite. Tamo junto. Boa noite a todos, gente. Obrigado. Prossigamos. Valeu. Vou encerrar Boa aqui. noite. Valeu.